Vamos conversar hoje a respeito dos conflitos que estão por trás da diabetes, né? Eu já começo adiantando aqui para vocês que eu vou falar apenas de um conflito, no máximo dois, né? O mais comum, o que é mais comum na prática clínica. Mas eu já adianto para vocês que ele não é o único e eu costumo dizer que, assim, ó, a diabetes, meus pacientes de diabetes, eles têm um conflito principal, né? Que talvez, assim, é o mais forte, foi o que desencadeou, mas junto deles tem os conflitos adjacentes que, numa conjunção toda, faz o teu corpo desenvolver a diabetes, que nada mais é do que uma forma para te tirar daquela ou daquelas situações, daquele conflito. Nosso corpo sempre vai responder. As doenças sempre são respostas biológicas para nos tirar de uma situação que não é uma situação que a gente precisa estar e tem necessidade de estar. Então vamos direto ao assunto. Qual é o principal conflito que está por trás da diabetes? É o conflito de resistência, é o conflito de oposição. Glenda, como assim um conflito de resistência e de oposição? Quando você está numa situação, mas você resiste a ela. Resiste a um lugar, a um sistema, a uma religião, a um governo, a um momento. Resiste a uma mudança. Né? Quando você precisa ser resistente também, quando você precisa ser forte. Eu estou nesse trabalho que eu não gosto, mas eu preciso estar aqui porque eu não vejo outra saída. E se eu não estar aqui, meus filhos vão passar fome, eu vou passar dificuldade, então eu preciso estar sempre lutando. As coisas estão mudando na minha vida, mas eu não quero mudar, não quero sair da minha zona de conforto, porque eu tenho medo, porque eu já passei por uma situação de mudança e não foi legal, então eu não quero mudar, porque eu tenho medo de mudar, porque eu não quero passar pela dor de novo. Ou também, de uma forma menos comum, mas também presente de certa forma, conflito de nojo, sabe? Que dá assim, você fica com repugnância. E o que pode ser isso? Às vezes, quando você era lá criança e você não gostava de uma determinada comida, mas te obrigavam a comer aquela comida e você tinha ânsia, você fazia ânsia, mas alguém falou, não, isso é bom, tem que comer, porque se não comer não cresce. Vai lá. Ou você era obrigado a estar num lugar que você não gostava, que te dava ânsia, que você ficava com nojo, obrigado a ajudar os seus pais, alguém, no sítio, por exemplo, às vezes você tinha que fazer determinadas coisas que você fazia porque não tinha o que fazer, mas você tinha nojo, você tinha muita resistência a fazer aquilo. Isso é muito comum em crianças, né? Crianças que nascem com diabetes é um conflito de resistência muito grande, precisou mudar para de escola, mas não queria mudar, e aí não tinha jeito, mas assim, mudou mesmo assim, e ficou naquela luta. Então ela tava assim, lutando com ela mesma, lutando com o lugar o tempo inteiro. Os adultos que estão numa situação que já não aguentam mais, por exemplo, um relacionamento, mas assim, insiste em ficar ali, ou não vê outra alternativa a não ser ficar ali, então tem que ficar numa situação de luta, de resistência, de oposição o tempo todo. É nesse cunho, é nessa pegada que vem os principais conflitos que o teu corpo vai acabar respondendo biologicamente como a diabetes para te tirar dele. Um outro conflito também que é comum, que é um conflito relacionado à mãe, né? E quando eu falo mãe, é a figura materna, que tem muita gente que tem a avó, uma tia como uma figura materna, que é a questão da atenção, do amor de mãe, do amor materno, do carinho, né? Às vezes a criança nasceu e a mãe precisou trabalhar porque ficava muito fora, então ela sente essa falta de amor. A mãe, na primeira infância, é a nossa doçura, né? É o doce da nossa vida, é o nosso porto seguro. Então a mãe precisou sair, ou a mãe foi ausente, ou perdeu a mãe, por algum motivo, então a criança perdeu aquela doçura, perdeu aquele contato, aquela falta de carinho. E isso é uma coisa que, por mais que você era criança, ficou ali, ó, no teu inconsciente. Ou também a mãe, apesar de ser aquela pessoa que te dá o amor, mas ela também, naquele momento, ela era aquela pessoa que te punia. Então é aquela sensação de a mesma mão que dá carinho, é a mão que pune, é a mão que bate. Então tem uma resistência. Será que eu vou nesse amor? Mas esse amor também pode me machucar, pode me colocar numa situação. Fica numa situação de oposição, de resistência o tempo inteiro. Mais ou menos nesse sentido. Então você se torna uma pessoa muito inflexível, uma pessoa muito cabeça dura, uma pessoa muito resistente, né, que resiste, que está pronta para a luta e para a fuga e para a batalha o tempo inteiro. E aí o que acontece? Já que você precisa sair dessa situação, o que o teu corpo vai fazer? Lá no teu pâncreas, que é o órgão responsável pela produção da insulina, o que é a insulina? A insulina é um hormônio que tira a glicose, que é o famoso açúcar da tua corrente sanguínea, e coloca para dentro da célula para te dar energia. Então, o que acontece? De uma maneira geral, você precisa estar sempre disposto a correr, a lutar, ou a fugir, ou a resistir a alguma coisa. Então, isso consome muita energia, você precisa de muita energia. Teu cérebro está sempre pensando, que você está sempre em alerta. Teu corpo, teu sistema muscular tem que estar sempre pronto para a resposta. Então, você precisa de energia disponível, ou seja, você precisa do açúcar circulando na tua corrente sanguínea o máximo que pode o tempo todo. Então, o que faz?
Lá nas células betas do pâncreas, que são as células responsáveis pela síntese e secreção da insulina, há uma diminuição da síntese dessas células, porque quanto menos célula beta eu tenho, menor é a secreção de insulina. Quanto menos insulina, mais sangue na minha corrente sanguínea. Ou seja, estou a ponto de bala, preparado para lutar, correr, fugir, resistir a qualquer momento. Só que o que acontece quando eu tenho um nível muito grande de açúcar disponível no meu corpo? Eu sofro com os sintomas, né? Eu tenho a hipoglicemia. Então, a hiperglicemia, né? O aumento de açúcar no meu sangue. E aí me dá aquela sensação de sede muito grande. Só que, se eu ficar nessa fase ativa por muito tempo e não sair desses conflitos, não entender o que está acontecendo, eu vou estar vivendo nesse estado que vai acabar ficando crônico e eu vou desenvolver problemas, eu vou desenvolver a diabetes. Quando eu resolvo o meu conflito, quando eu saio do meu conflito, quando eu entendo, quando as coisas mudam na minha vida, o que vai acontecer? Não tem mais necessidade de eu estar naquele mecanismo de fuga o tempo inteiro, né? Não tem um mecanismo de preciso reagir o tempo inteiro. Então, volta a síntese de células beta do pâncreas normal, volta a produção de insulina, da secreção de insulina normal para controlar aquele açúcar. Mas durante esse processo, a gente pode ter os picos de alta e de baixa açúcar no sangue até conseguir regular o nível de insulina, que né, a gente passa por picos de hipoglicemia e de hiperglicemia. Só que, muitas vezes, a gente está nesse conflito por anos. E a gente tem muitos trilhos, então a gente fica com o que chama de cura pendente. Então, às vezes, eu resolvo um conflito, mas entre outro. Resolvo um conflito entre outro. Então, acaba que, né, vem o diagnóstico de diabetes, a gente fica com isso numa cronicidade. Não vamos entrar aqui no mérito da diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, diabetes gestacional, porque, como eu disse, esse é apenas um dos conflitos, né? Existe também o conflito do glucagon, que é uma outra situação que também pode desenvolver a diabetes. Existem situações renais também que podem vir a desencadear. Isso é o mais comum. Então, se você tem diabetes, se você é pré-diabético, se você tem muitas pessoas diabéticas na tua família e você sabe que você tem lá o fator genético, que é uma predisposição, mas não é um fator determinante, olha para você e se faça esse tipo de pergunta para você não vir a desenvolver essa diabetes, para o teu corpo não precisar responder dessa forma. O que eu estou resistindo? Que situação que eu estou aqui tentando lutar o tempo inteiro? Contra que eu estou lutando? Para que eu estou lutando? E como que você melhora isso? Quando você olha para dentro de você, quando você entende que você não muda o lado de fora, que você muda o lado de dentro, quando você cuida do teu pavio curto, quando você entende que você é o único prejudicado nessa situação e que você começa a tomar uma atitude para encarar as coisas de uma forma mais leve, para ser mais flexível, para encontrar doçura em outros momentos da tua vida, em outras situações da tua vida, que com certeza tem. Quando você se torna mais flexível e menos resistente, quando você se permite se tornar mais flexível e menos resistente, você começa a reverter esses conflitos e você começa a ajudar o teu pâncreas a funcionar de uma forma normal, voltar à normalidade. Então, o caminho é, olhe para dentro de você. Tá pré-diabético? Tem problemas de diabetes? Sim, tem que cuidar, tem que ir no teu endocrinologista, tem que fazer os teus exames, mas olha as causas emocionais. Contra que você está lutando? Do que você está resistindo? Que lugar, contra quem, o que está acontecendo, onde você perdeu a tua doçura aí na tua vida. Faça essa análise, comece a ver o que você pode fazer dentro da tua realidade para reverter, para ressignificar tudo isso. Se você não consegue sozinho, tá tudo bem pedir ajuda, né? Aqui durante as consultas de medicina germânica, a gente vai muito além do que esse pequeno exemplo que eu tô dando para vocês. Mas o que eu quero aqui, minha proposta aqui é trazer consciência e te ajudar nesse processo. É sim possível reverter alguns quadros, quando a cronicidade é muito grande, é sim possível parar de piorar a tua situação, e é sim possível, sempre é tempo, de olhar para você e se curar, e liberar, e viver a vida de uma forma muito mais leve. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer ajudar vocês. Fiquem bem, um beijo.